Fala pessoal, então nessa aula eu vou fazer o embasamento teórico das séries e também das séries geométricas, tá? Então, o que a gente tem que entender basicamente de séries, tá? A gente tem que aprender a diferenciar uma série de uma sequência. A primeira diferença é esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo do somatório. E aqui ele vai ter algumas coisas que vão indicar pra gente. Aqui ele vai ter um K igual a alguma coisa, que vai ser o início da nossa série. E aqui em cima vai estar o fim da nossa série. Aqui dentro vai dar o termo que vai gerar a série, vai ser um UK. Para cada valor de K do começo até o fim da nossa série, a gente vai colocando valores, né? Então digamos que isso aqui comece em um K igual a 1. O nosso primeiro termo seria o 1. O nosso segundo termo seria o 2. Então, olha só, aqui já vem a diferença da série para a sequência, né? A sequência era separada por vírgulas. A série é um somatório. Então, é o 1 mais o 2. O próximo seria o 3 e assim por diante. Ok? Então, por exemplo, se eu tivesse uma série... Deixa eu pegar outra caneta. Se eu tivesse uma série aqui que começasse em 0 e fosse até 3 de K mais 2. Isso aqui seria, começando em 0, seria 0 mais 2, 2. Daí, opa, eu mesmo me confundi aqui, ó. Coloquei uma vírgula, mas na verdade é um mais, né? Depois com K igual a 1, seria 1 mais 2, 3. Depois com 2, 2 mais 2, 4. E depois com 3, 3 mais 2, 5. Então seria 5, 10, 14. Essa série aqui, K mais 2, de 0 até 3, vale 14. Ok? Então isso que a gente tem que entender, né? A série é um somatório, portanto nos resulta um valor, mesmo que seja um valor com n's e k's, com x, seja lá o que for, mas tem que dar um valor no fim, tá? Bom, essa é o básico que a gente tem que entender das séries, tá? Agora a gente já pode começar a falar de séries geométricas, que são as mais comuns e as que mais caem pelas provas de cálculo nas cadeiras aí Brasil afora, certo? Então, a série geométrica se apresenta para a gente da seguinte forma. A gente tem um somatório com um K começando geralmente 0 e indo até infinito, do que? De A vezes R na K. Ok? Então, o que é cada coisa aqui? Tá? Esse R é a razão da série geométrica. Isso aqui é extremamente importante para a gente saber, separar o que é razão e o que não é. Então, essa série aqui, se a gente fosse abrir, começando em 0, seria A vezes R na 0, que vale 1. Então, A mais AR na 1, mais AR na 2, mais... e assim por diante. Ok? Então, o que a gente tem que saber mais da série geométrica? A gente tem que saber que a série geométrica pode convergir ou divergir. Depende do que? Depende da razão. Ela converge se o módulo da razão for menor que 1. E ela diverge se o módulo da razão for maior ou igual a 1. Muito importante esse igual, tá? Isso a gente vai ver no futuro, é a chamada série harmônica, tá? Outra coisa que a gente tem que saber é a soma. Se a gente tiver uma série convergente, para uma série geométrica convergente,
Então a gente pode calcular a soma da série diretamente pela fórmula que é dada pelo primeiro termo dividido por 1 menos razão. Esse primeiro termo é o primeiro termo da série. E ele vai se apresentar para a gente geralmente como esse A, mas desde que a série começa em zero, né? Muitos livros retratam isso aqui, o primeiro termo só colocam um A, o que é uma coisa que é equivocada, né? A gente tem que ter noção que a soma da série tem que ser o primeiro termo da série, seja lá com qual cato esteja começando, ok? Então, esses são os princípios básicos que a gente tem que saber de séries em geral e das séries geométricas, saber identificar a razão, saber identificar convergência e divergência e calcular a soma das séries. Bom, agora eu só vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar dois exemplos bem simples. O primeiro deles vai ser somatório de 5 vezes 4 na K, ok? Indo de K igual a zero até mais infinito. O que a gente pode calcular disso daqui? Se a gente fosse abrir, né, com K começando em zero, 4 na zero dá 1, então vai ficar 5, mais 5 vezes 4 na 1, mais 5 vezes 4 na 2, e assim por diante, certo? Isso aqui vai até infinito, né? Então a gente tem que ter uma forma de calcular a soma que não somando termo a termo, senão fica completamente impraticável, né? Então, a gente identifica esse 4 aqui como a razão. Se essa razão é uma razão maior do que 1, né, a razão vale 4, que é maior do que 1. Se a razão é maior do que 1, então a série diverge. Se a série diverge, a gente sabe que esse somatório aqui vai para infinito. Como todos os valores aqui são positivos, então vai para mais infinito. E quando a gente tem uma série divergente, a gente não pode dizer mais nada além do que a razão e se contentar com o resultado infinito. Ok? Só um último exemplo aqui como comparação. Se a gente tivesse um somatório com K indo de zero até infinito de 5 vezes 1 meio na K. Ok? Se a gente fosse abrir isso daqui, seria 5 vezes 1 meio na zero, que vale 1, mais 5 vezes 1 meio, mais 5 vezes 1 meio ao quadrado, mais etc. Ok? A gente vai identificar esse 1 meio como uma razão. É uma razão que vale 1 meio, portanto ela é menor do que 1, e a nossa série converge. Se a nossa série converge, a gente pode calcular a soma. A soma que vai ser dada pelo primeiro termo dividido por 1 menos razão, como está aqui na fórmula, né? Soma igual a primeiro termo, 1 menos razão. Então, primeiro termo vale 5. 1 menos a razão vale 1 meio. Então, 5, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Fazendo essa conta aqui vai dar 10. Então a gente sabe que o somatório dessa série dá 10. O valor da série, né, dá 10. Ok? Então, muito obrigado pela audiência, pessoal, e assistam mais exemplos de séries geométricas na sequência. Obrigado e até logo.